Olá, estamos começando mais um Sem Opiniões. Eu me chamo Adriano, estou aqui com Mikley e Alisson. Fala aí, galera. Fala aí, Adriano. Boa noite, Alisson. Boa Opa, noite. opa, boa noite a todos. Ou boa tarde ou bom dia, né? E aí, meus queridos, tudo na paz? Tudo certinho, graças a Deus. Então vamos começar esse Graças a episódio. Deus. Olha lá, já começou já a sacanagem. Já começa mostrando quem sou aqui, hein? Vamos lá, ó. Graças ao acaso Ó, que Então nos deixa trouxe aqui reunidos hoje, nessa belíssima noite. eu estou com o motivo da nossa reunião hoje aqui aberto. Vocês querem que eu leia? pode ler aí. Pronto. A gente Tem tava como, querendo dividir com vocês. Fala, tem Mikley. como tirar um print pra postar aqui na tela do Discord, só pra gente ver Tem. a tirinha que você tá lendo aí? Perfeito. Então eu tiro aqui. Pode ser que eu tiro aqui, pronto. Pronto, vai tirar aí? Pronto, É, beleza. acho que eu tiro o print. Se bem que eu já mandei, mas tudo bem. Tá massa. Eu vou tirar aqui grande pra ver. Mas Eu já tô pode com ir o link falando aí. aberto. Pronto. Vimos essa postagem e decidimos comentar com vocês e ver o circo pegar fogo aqui, né? Que cada um aqui tem uma opinião muito diferente. E é isso que nos une, né? Bom, vamos lá. Se você controla Satanás, é cúmplice, e se não controla, não é todo poderoso. É isso que alguém está dizendo para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o E Nietzsche, né? aí, Dessa né? frase do Nietzsche. Nietzsche. Friedrich Então, Nietzsche, um interessante, filósofo. interessante. Interessante. Então, o que vocês acham sobre isso, né? Bom, Mas eu acho que o cara tá certo. eu já Está, discordo. diga E aí, aí. Mico, você acha o Você quê? tá subindo aqui já. Discordo no seguinte sentido, né? Eu acho que sim, Deus tem controle sobre as ações de Satanás, no sentido de ele ordenar ou ter poder sobre as decisões de Satanás, sobre o comportamento dele. Mas eu não acho que seja uma parceria de cumplicidade nesse sentido, né? E sim mais Como não? de serventia por obrigação. Tipo, Satanás não tem como desobedecer a Deus. Veja, Nesse sentido. Se veja, você chamou isso de cumplicidade, eu não consigo concordar com isso, não, porque você diz, né? Você diz que ele não é cúmplice, beleza? Ele não é cúmplice e deixa o Satanás fazer, não sei como seria biblicamente ou como as pessoas acreditam. Eu vou falar de um jeito, primeiro que vem à minha cabeça aqui. não, Deixa que do popular. Satanás atisse uma pessoa ou possua ou influencie de alguma forma que uma pessoa consiga fazer um assassinato de uma criança. Aí, se você me diz que esse mal que está dentro do Satanás, que ou influencia ou possui, ou toma conta da vontade humana para que faça esse mal, é permitido por Deus, então ele é cúmplice disso aí, porque ele permite isso de qualquer forma. Segundo, pelo que eu entendo do pouco da Bíblia, se Deus, tudo que está sendo feito ou deixado de ser feito no mundo é permissão de Deus, né? Sim, Tô enganado? sim, Se é sim. permissão de Deus, então ele é cúmplice de tudo, de bom ou ruim que aconteça. A galera fala permissão quando ela não quer dizer que Deus está agindo naquilo, né? Que Deus está de fato controlando e governando tudo o que acontece. Mas a palavra permissão é meio que que a galera usa para dizer não, Deus não estava envolvido nisso, mas ele permitiu. Que é a mesma Estão coisa. passando pano pra Deus. Passando pano, não existe isso, cara. Quando uma pessoa morre, seja um velhinho, seja uma criança, ou seja qualquer pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa ruim, é Deus quem tira a vida dessa pessoa, assim que eu vejo, tá? Deus é o único que Mas tira a vamos, vida, é o único que dá a vida às pessoas. Seja em eu uma queria, tragédia, um terrorismo, seja de velhice ou de doença, qualquer coisa. eu Então, queria para que isso colocar um existe? exemplo prático aqui da frase da tirinha, né, que vocês leram. Sim, Que, por exemplo, você mora com um amigo em uma casa. E aí, esse amigo que está na sua casa, vamos dizer assim, que ele é um cara que. Vamos ver, sei lá, o cara é um assassino, pronto, um assassino de velhinhos. Tá certo, morando debaixo do seu teto. ok, E aí, só que você sabe que esse cara é um assassino de velhinhos cruel e que mata da pior forma possível os velhinhos da rua. Beleza? ok. Você é o dono da casa. Você tem. Você pode expulsar ele da sua casa, você pode denunciar ele, você pode brigar com ele a hora que você quiser. Certo, Mas por opção, você apenas deixa esse cara
lá na sua casa você simplesmente não faz nada. Isso por si só já te torna cúmplice desse cara, né? Porque a omissão de algo que você vê e que você está convivendo sobre o mesmo teto da pessoa, se você não fala, não denuncia nem nada com uma pessoa que você está convivendo, você é cúmplice dela, né? Não. É, sim, Vocês nesse concordam sentido comigo? sim. Isso aí porque você é um ser humano, eu sou um ser humano, se a gente fizesse isso, a gente seria cúmplice de fato. Mas a questão é que Deus, né? Deus ele tem um plano que envolve Satanás no plano dele. Então, Deus usa Satanás para fazer determinadas coisas. No caso, ele tem um Então, olha papel que no plano de interessante. Deus. Né? Seja para atormentar, castigar o ser humano de alguma forma, seja para testar, como ele testou em Jó, no caso da Bíblia, quando tem a história de Jó, que ele passou por um monte de dificuldades, porque Deus disse a Satanás, ó, vá lá e faça o que quiser com ele, mas não toque na vida Então dele. Deus é o próprio Satanás, Não, ou assim. não, Claro que é. Se não. ele que mandou, se ele que manifestou a vontade dele para esse ser, e ele fez assim, da vontade que ele quis, não é? Não é assim que diz a Bíblia, que toda a vontade do Senhor é feita, né? Todo esse tipo de coisa, que eu não conheço bem a Bíblia, mas enfim, É, posso estar falando mas abobrinha. você consegue entender que, tipo, se Deus é soberano, o diabo não pode fazer nada que não seja da vontade de Deus. Que Então Deus não tenha Deus permitido. é o próprio mal ali. É o Olha, mal deixa eu e o falar bem, Não, não é? não. uma Ele é coisa. Deixa eu mau se falar ele uma punir coisa. um inocente, por exemplo. Se ele punir alguém Mas que Então não ele é mal merece de ser todo punido. jeito. ele Não, faz isso, ele faz isso usando o Satanás. O Satanás é o funcionário dele. É, sim. Inclusive, na série Perfeito, Lúcifer, Adriano. mas é Lúcifer, exatamente isso. ele é retratado, né? O Lúcifer, ele é retratado como o filho de Deus. E simplesmente Deus disse bem assim: tome conta aí do purgatório. As pessoas que forem ruins, você vai julgá-las aí. E ele achou o pior trabalho do mundo. Parece um filho mimado reclamando do trabalho, mas é só a porcaria de um trabalho. Não quer dizer que na série, né? Na série não disse que Satanás é ruim. Ele só é o Não, trabalho, mas só tá com um ele. trabalho ruim. Mas E aí no caso, pelo que eu já li da Bíblia, que eu já li essa parte, diz que o inimigo, ou Satanás, ou serpente, é de contra Deus e não é como se fosse uma parte de Deus. Só que ao mesmo tempo diz que tudo que foi criado por Deus. Então isso fica com sentido um pouco distorcido, fica um pouco estranho. Não, Porque e outra eu, coisa digo eu também que não eu digo não, que é fácil de entender, mas. outra coisa que eu também fico, que pra mim tem tudo a ver com o que eu tô falando, só pra vocês verem, que fica acender uma luz assim, uma luzinha de alerta na minha cabeça, pensando no que você falou sobre não, Deus fez tudo e tem o plano total, né, pra tudo. Exato. Aí eu fico pensando, pô, se Deus tem um plano total pra tudo, não faz sentido o mundo não. Pra que o mundo existe? Mas Não por faz quê? sentido não, pô. Porque existe um mundo onde Deus já sabe qual é o fim, pra que foi criado. Eu não entendo, pô, isso. É a mesma coisa É. você criar um jogo e que nenhum jogador pode jogar, porque o jogo já está definido. Você faz um jogo de corrida aí, de carro, onde os carros se movimentam sozinhos para a chegada. E Sim. vai adianta esse jogo. Mas a questão é essa, realmente a gente chega num impasse aí que é, por exemplo, se Deus já sabe tudo que vai acontecer, então tudo já está decidido. A gente não tem mais Isso. opções ou Isso não, escolhas. não faz sentido. Realmente é complicado de entender, mas é de fato assim. Segundo os relatos bíblicos que a gente vê, segundo a Bíblia, e é o que eu creio, até todos os nossos dias, né, já estão decididos por Deus como é que vai ser. Embora a gente não Então sinta chega, isso. A gente sente que ô tem Mikley, escolhas, que faz escolhas conforme a gente quer. E tipo, a gente não consegue compreender até onde vai a soberania de Deus sobre as nossas próprias decisões. Isso é uma coisa que Deus não permitiu que a gente entendesse, que foge da lógica e a gente simplesmente aceita, né? Se a gente tiver a Bíblia, a gente aceita que é dessa forma. Agora, Desculpa talvez eu não dizer, mas compreenda direito. eu achei um argumento isso, fraco, mas tudo bem. isso meio que chega a um paradoxo, não, Mikley? É, Vou pensar como é um um paradoxo. paradoxo, não faz mais sentido, não. De fato é um paradoxo quando a gente, pelo menos quando eu vejo, né, os teólogos falando sobre isso, né, é um paradoxo. Como é que o homem é responsável pelos seus atos se Deus controla os atos do homem? É, Paradoxo. Então, por mas eu sei exemplo, que, por exemplo, o homem é responsável pelos seus atos, né? Por exemplo, as pessoas que crucificaram Jesus na cruz
crucificaram porque eram maus, porque quiseram, porque fizeram, Não, porque quiser não, puniram o foi Deus que inocente. planejou, né? Não? E ao mesmo tempo Deus planejou, Deus usou da maldade E o deles. livre-arbítrio, onde é que entra nesse É isso negócio? que eu ia perguntar. Então, não, Mas nesse diga assim, sentido aí não existe livre-arbítrio nesse sentido, né? como assim nesse sentido? Em sentido nenhum, né? Aí a É. Bíblia se contradiz ou não? Agora, Não, porque o agora é uma livre-arbítrio parte. não A tem. Bíblia existe na Bíblia, não, né? O livre-arbítrio Não não existe tem na na Bíblia, Bíblia. É né? só uma. Então, porque não existe livre-arbítrio. Exato, exato. Então é isso. Você vê que, por exemplo, na Bíblia tem relatos no livro de Atos, por exemplo, que eles dizem, né? Que se juntou Herodes com os judeus e os outros para punir Jesus Cristo, mas todos estavam fazendo tudo conforme a vontade de Deus, né? Conforme o que Deus tinha planejado. Mesmo sem eles saberem. Eles não sabiam disso, mas estavam cumprindo o Certo. plano de Deus. A mesma Algo de coisa quando vocês. Satanás age, ele está cumprindo o plano de Deus, mesmo que o coração dele esteja pensando somente na maldade, né, em fazer o mal. Então, Então, isso faz dizer que o próprio mal é Deus que escolhe, entendeu? Então talvez ele não seja cúmplice, ele só seja mal mesmo. não, Como uma vez não. eu acreditei, baseado no pouco do que eu sabia do Primeiro Testamento, né? Do Antigo Testamento, eu cheguei a uma hipótese que Deus ficou um pouco menos mal quando chegou Jesus Cristo, eu não faço ideia de por quê, mas que Deus sempre foi cruel, Não, nunca não. foi bondoso. Ele parecia Isso eu um discordo, pai mas rigoroso e não um pai carinhoso. Quando eu digo, faça isso e não mate todo mundo. Não parece isso ser bondade, não. Inclusive, até os dias atuais não parece ser muita bondade, não. Olha, vocês vão mas todos mas fazerem a isso questão é que e adorar, porque eu tenho que ser um mimado para ser adorado, porque eu na- preciso ser adorado, não sei porquê. Se eu não for adorado, então eu vou tacar fogo, porque diz que agora a, 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 a morte será por fogo, né? Assim que está escrito na Bíblia. não necessariamente, mas eu entendi o que você quis dizer. Essa passagem aí que Deus diz, não destruirei o mundo com água novamente, né? Como porque ele tinha destruído uma vez com dilúvio, matado Isso. todos os seres vivos. E aí isso também não parece bom. Sim. Mas ó, não parece bom no sentido, porque da nossa perspectiva, Peraí, a gente acha que ele a disse gente que é não ia. bom e que Deus punir a gente é mal. Ele está sendo mal por causa disso. Mas não é assim. A gente é mal e Deus pune o mal e ele está sendo bom. Certo? Nessa Só para perspectiva. entender uma coisa aqui que eu não entendi. Ele disse que não ia matar mais todo mundo por dilúvio, que agora seria por fogo. Ah, eu não É sei isso como é que que eu entendi. seria. Eu não estou lembrado dessa parte, Ou mas deixa em aberto. eu Bom, sei que segundo ele minha disse avó, que eu não destruirei mais o mundo com água, no caso, né? Ele Ah, falou sim, algo sim. assim. segundo o que minha avó me diz que ela vê na igreja lá dela, é que vai ser por fogo. Aí eu até digo, brincando bem assim, pelo menos é bom que a gente come peixe assado. Sempre disse isso. Toda vez que eu ouvia isso. Já que eu não sou fluxicheiro, né? Exatamente. Agora, a questão Só, é essa, cara. Depende do seu só ponto uma de coisa. vista. Do ponto de Só vista uma curiosidade, uma de pergunta quem é pra mal, vocês. o cara que está sendo bom vai ser mal para ele. Do ponto de vista Sim, do sim. ladrão, a polícia é mal. Do ponto de vista do bandido, a polícia está fazendo mal para eles. Agora, Sim, a questão verdade. é que a pessoa que está sofrendo a justiça de Deus, ela vai sempre pensar que Deus está sendo mal com ela. E tipo, ele está sendo bom, sempre é bom, não existe mal em Deus. Mas me diga uma coisa, no dilúvio todo mundo era pecador? Todo mundo era mau? Todo mundo, Como? de, de crianças a idosos, todos. Como? Por quê? Como é que uma criança inocente pode ser Ah, mal? Por que Cara, não faz sentido isso? Isso é porque você acredita numa fé, desculpa de forma de dizer, que uma fé cega, para me dizer que uma criança que não tem nada formado na cabeça dela é passível de dizer que é um pecador. Do no mesmo jeito que sentido tem de que, religião que quer que uma criança com 11 anos de idade se batize e aceite Jesus, no sentido sem de que entender nem todos, quem é você mesmo. mas no sentido de que todos os humanos que são nascidos de Adão, a partir de Adão, são pecadores. Então eles Então, sofrem as para que consequências do existe, pecado, velho? mesmo mesmo sendo crianças e, e tal. Eles são pecadores, Olha, são deixa maus por eu instinto, fazer, vamos dizer assim. deixa eu falar uma coisa rápida e fazer duas perguntas. Primeiro, vocês estão fazendo alguma coisa além da gravação? Qualquer coisa, qualquer movimento, Não, aqui eu alguma coisa, qualquer coisa. só tô olhando pra tela e conversando. Ó.
Pronto, então só você tá olhando pra tela e conversando é porque Deus mandou você fazer isso. E já estava escrito, é isso? Cara, Pra você é isso? acho que sim, todos os detalhes, né? Entendi. Eu tava borrifando álcool aqui, sem nenhum sentido. Então quer dizer que Deus escreveu isso, igual a Alisson que é escritor e ele escreveu um livro. Eu não Então a sei gente se. só tá lendo o livro. Sim, Ele só tá sim, lendo o livro sim. de Alisson, só que o Sim. nome, em vez de ser Alisson, foi o Exatamente. Todo-Poderoso Deus. Até o vento que soprou aí no quarto, de qualquer forma aí, é Deus quem Não controla. faz sentido, Até a bicho. Não faz trajetória da sentido. formiga que tá na parede, é Deus que controla. Não faz sentido. Me diga agora uma coisa simples, uma pergunta simples. Você sabe sobre Adão e Eva, né? Sim. A parte da Bíblia que fala deles, né? Me tira uma dúvida. Quando tu relata a conversa que Deus teve com Adão, que eu não sei se foi com Adão e Eva ou só com Adão, que ele está com raiva, né? É, de forma raiva, acho que é isso. Eu não tenho outra palavra para dizer raiva, raiva. Eu não sei qual é a palavra que eu poderia implantar aqui na conversa melhor do que raiva. Sim. Ele demonstrou raiva para se expressar com eles, né? Não sei se com eles ou com ele, não lembro, por conta de comer o fruto proibido. Isso é verdade? É verdade. Tem isso na Bíblia, pronto. Então isso não faz sentido. Por que Se não? ele ficou com raiva, como é que você fica surpreso com uma coisa que você já sabia o que você escreveu? Então você também não fica com raiva. Não, mas Deus expressa sentimento, né? Ele Não, mas não expressa faz sentido. sentimento, raiva, ele É a lamenta, no mesma coisa caso. do que a gente está falando agora, desse post. Ou você é cúmplice, ou você não é todo poderoso. Ou ele não sabia. Mesma coisa de Adão e Eva agora. Ou ele não sabia que eles iam comer o fruto proibido, ou ele não escreveu isso, meu filho. Ou então ele não é todo poderoso, que ele não Ele escreveu. sabia de tudo que ia acontecer, mesmo assim, o pecado deixa Deus irado. Como é que você não quer que, por Não, não, exemplo, não faz sentido Ah, não. pera, não, faz E sentido eu quebro sim, esse faz argumento. sentido Não faz sim, sentido Adriano. nenhum. Nessa eu tô com o Mikler, nessa eu tô com o Mikler. faz Como? Porque se você assiste um filme pela segunda vez, mesmo sabendo o que vai acontecer nele, e é um filme que é muito impactante, e chega naquela cena que você odeia, que o vilão pega e mata o mocinho, e você fica puto com o vilão, você vai ficar puto de novo quando você assistir de novo. Então, se Deus já sabe, e mesmo ele sabendo, ele pega e vê o negócio novo acontecendo na frente dele, ele vai ficar pé da vida com isso aí é também, porque né? ao mesmo tempo que Deus escreveu a história, o ser humano ele é responsável pelas suas decisões. E A gente outra, a faz, gente não sabe Adão como que pecou porque ele quis funciona. pecar. Adão Não, A pecou pensou gente por não porque sabe ele como funciona Adão a pecou. cabeça de Deus, porque é uma cabeça que não é uma cabeça humana, é uma cabeça onipotente, né? mas não Exatamente. Então faz a gente sentido, não pô. sabe. Então não faz Oi? sentido na sua mente, na minha Se você mente também pensar não como faz sentido. humano, não vai fazer mesmo. Deixa eu Mas se você perguntar mais um pensar como argumento um contra Deus, vocês. Deixa eu perguntar mais um argumento contra vocês. Vai lá. Primeiro desse filme, uma coisa que eu gosto muito, que eu já assisti, é Irmão Não Tem Uma Terra de Godard. Eu consegui rir bastante a primeira vez que eu assisti. Infelizmente, eu assisti 1000 vezes e cada vez que eu assistia, menos eu ria. Inclusive, eu acho que eu não rio uma vírgula se eu assistir agora. E hoje em dia, qualquer tipo de comédia que eu assisto, eu só assisti uma vez, na segunda eu já não rio. Não rio nada. Não me surpreendo com nada. Pelo menos eu como pessoa. Aí outra coisa que eu tenho de argumentar é, Alisson é escritor. Alisson escrevendo a história que ele escreveu e ele descreveu algum assassinato na alguma história dele, eu duvido muito que Alisson, que escreveu a própria história lá do próprio livro, que Alisson é escritor, fique com raiva. Porque Eu os mesmo já personagens, fiz, os são personagens fictícios. que Alisson cria, eles não são responsáveis pela maldade que eles fazem. É Então, a mesma diferente. coisa, a gente não é responsável por Alisson não tem nada, esse porque poder de ele fazer um escreveu tudo. personagem que vai tomar suas próprias decisões, mesmo ele escrevendo, que o personagem fazer. Ele não tem esse poder de fazer esse salto, não salto lógico, mas de quebrar a lógica do eu sistema da teria que vida, né? estar eu teria que estar tão imerso no que eu estou escrevendo a ponto de sentir isso, né? Tipo, já numa situação já quase que de viagem mesmo, né? Não sei, Olha, cara. Eu sei que você a acabou de gente, dizer nós que eu seres borrifei humanos, a gente não álcool. consegue compreender totalmente isso. Mas eu sei que Não, é você acabou de exatamente dizer assim. que eu borrifei álcool aqui. Acabei de borrifar um álcool com um borrifador de álcool. Você disse que foi Deus que fez isso. E você me dizer que Deus tem que ficar surpreso e com raiva de uma coisa que ele escreveu?
Se eu tô desperdiçando álcool, botando álcool na porta aqui, pronto, o mundo agora bateu 30 mil pessoas. Engraçado que eu tô ouvindo ele borrifando alto. Não faz sentido nessa porra, não. Não, desculpa, Paulo. Não faz É, sentido, cê- não, pô. Não faz sentido. Me dá um argumento lógico, pô. Não tem argumento lógico que você tá me dizendo. Você tá me dizendo que faz cegamente? é. Fé cega é um argumento lógico? Não é isso, não é fé Ó, cega. pronto, ó, eu tenho um argumento mais interessante, Adriano. Você disse que reassistiu 1000 vezes, né? É, mano, eu tenho na terra de Nossos Goku. melhores. Pronto. E você disse que infelizmente não sente mais a mesma graça sempre, né? Não, não sinto graça nenhuma. Infelizmente, muito Mas triste você isso. concorda É a comigo que tem pessoas. melhor coisa de comédia que eu já assisti na minha vida. Tá? Mas você concorda comigo que tem pessoas que, mesmo assistindo mais de 1000 vezes, elas vão achar engraçado? Só se for retardado. Posso concordar, Mas mas é uma aquilo. pessoa só tem problema psicológico, deve ser retardado. É uma pessoa que é diferente de você, no caso, né? Então você Então está as dizendo pessoas que uma são. pessoa onipotente fica retardada? Mas Não exatamente. Eu estou dizendo, querendo dizer que é um contexto totalmente diferente, em uma cabeça totalmente diferente, entendeu? Nenhuma cabeça, né? Se for parar pra A pensar, se gente nem for sabe se é uma dizer, cabeça, na verdade. se for supor que um Deus existe, ele não tem como ser uma cabeça, não. Tudo bem. não, certo, mas você Pode ser entende um que você é universo do diferente de tamanho. Deus. Deus é diferente da gente, né? É. Em muitos sentidos, Deus é diferente da gente. Ele pode fazer o que ele Pronto. faz. Eu vou dar Assim outro como em exemplo. outro. Eu vou dar outro exemplo bíblico, rapidão, né? Só para você entender. A questão das pragas do Egito, eu acho que vocês é uma história conhecida, né? Que Deus Estador de sal? fez. Não, ali é outra história. As pragas do Ah, tá. Egito, Ah, quando sim. o povo Sim, eu judeu era lembrei. escravo lá no Egito, e Deus libertou o povo do Egito. E tipo, por várias vezes a Bíblia descreve isso, que Faraó, né, ele estava, vamos dizer assim, querendo mudar de ideia, libertar o povo do Egito logo, porque eles estavam sofrendo com as pragas, vamos dizer assim. E Deus, né, endureceu o coração de Faraó, para fazer com que Faraó voltasse a perseguir o povo, né? Ou seja, Deus controlou ali as emoções de Faraó para fazer ele se rebelar mais contra Deus. De certa forma, Deus estava castigando Faraó já com isso, né? Com esse fato dele se rebelar contra Deus, era um castigo para Faraó. E Faraó era responsável, ao mesmo tempo, por esse mal que ele estava fazendo, né? Deus controlou o coração de Faraó naquele momento, e Faraó estava sendo responsável pelo que ele estava fazendo. Como isso acontece, eu não sei, certo? Não dá para entender isso, mas a Bíblia relata isso. E aí, Então Adriano? Deus é mau. Deus é mau. Sua conclusão é essa: Deus é mau. A minha não é. E a conclusão é que se Deus mandou ele ser contra ele mesmo, ou ele é mau ou ele é hipócrita, porque ele tá fazendo uma história. Ou então é hipócrita não, mas. Veja, qual é o sentido disso, bicho? Não faz sentido isso, não tem sentido lógico. Ah, Deus vai causar endurecimento no coração de Faraó para Faraó continuar desobedecendo Deus, porque ele quer que seja assim. Você tá me dizendo que é só um livro, porra, é só um conto. A O, vida humana é um conto. o, Um conto de fadas criado por uma entidade celestial. Que não é. Você resolveu sente que é transformar isso assim? em Você vida, sente né? isso? Você sente que quando você faz um bem é Deus que está controlando? Você sente quando você faz um mal? Ou você sente Você que que você tem acabou de decisão? dizer, pô. Você que acabou de dizer. Mas o que você sente? Você Eu tem. tô baseando. Não quero saber do que eu sei, não. Eu tô falando baseado no que você tá dizendo. Eu Mas a tô questão entrando é que você em não analisando a vive. sua história, Você não vivendo a vive história sua que você vida disse. pensando a soberania de Deus que está agindo aqui, porque você não vai entender a mente de Deus, né? Você vai fazer suas decisões, você vai tomar suas decisões, você vai pensar conforme o seu pensamento, você vai fazer o bem que você gosta de fazer, você vai fazer o mal que você gosta de fazer também, mas no final das contas, todas as coisas estão sendo controladas por Deus, queira você ou não, saiba você ou não Então, disso, e como assim, você entenda ou não o que está acontecendo e como Deus faz, é assim que acontece. então é isso que eu tô dizendo, pô. Se eu tô falando que eu entrando nesse mundo, tentando acreditar no que você tá falando, eu vou dizer o quê? Que não faz sentido e não tem lógica. Pronto, tudo Porque você bem. disse que eu entendi ou não faz lógica nenhuma. A conclusão que Ah, você tem Deus é não que é não faz lógica. lógica. A conclusão que eu Eu tenho é não que tenho eu não lógica. sou capaz de compreender isso, mas é assim. Então acho que você está deixando somente um pouco limitada para um estudante de física. Não. Eu acho. Eu acho que a Limitado. sua questão, Eu não na acho. verdade,
Eu não sei se física é uma área da Eu acho que é ciência, muito questão de mas ponto de vista. Eu é acho que está sendo complicado. muita questão de ponto de vista, velho. Acho que não é nem pela capacidade de compreensão em si, mas acho que na capacidade de ponto de vista mesmo. Porque pelo que eu vejo, Adriano ele tem um ponto de vista que é mais, como é que eu posso dizer? Mais pé no chão, digamos assim, mais na questão de é isso aqui, né? Eu acredito que Deus deva pensar dessa maneira aqui, mais ou menos seguindo essa linha, e ele age assim, então ele é assado, É, né? do ponto de Já vista, eu já Mikle, eu entendi. acredito que ele vai mais na compreensão assim de que é uma coisa que é tão gigantesca que ele não consegue compreender essa coisa. Deixa eu Me, só me falar digam, Você uma falou coisa bem, me mas digam rápida. aí se eu eu vou tentar estou resumir mais ou menos o que você disse. Adriano, é o certo ou seguinte: se ele errado. não Eu tentei concorda com resumir isso. A Bíblia está errada. Se ele não concorda com alguma coisa que a Bíblia disse, a Bíblia está errada. E eu, assim, se eu não concordo, se eu não compreender o que está acontecendo com a Bíblia, eu digo: a Bíblia está certa, eu estou errado, eu não compreendo o que a Bíblia quer dizer, mas a Bíblia está certa, nesse sentido. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou tentando entrar no mundo que você disse. Eu não estou nem dizendo que eu considero que Deus seja assim ou assado, né? Sou mais inclinado. Quem deve estar ouvindo deve achar que vai talvez se surpreender agora. Mas eu sou mais inclinado a acreditar em Deus do que não acreditar. Só que eu só não acredito no Deus que é pintado na Bíblia. Pronto, para ficar mais claro. Eu Sim, eu acredito no ser compreendo. que manda na gente, né? Eu só não acredito na Bíblia em si. E nem acredito nas religiões que temos aqui. Acho que todas as religiões que tem aqui são tudo falhas. Então, basicamente, eu acredito que, da minha cabeça, é mais fácil aceitar de que uma coisa poderosa, certo, celestial, criou tudo, né, que possa ser chamado de Deus, né, popularmente, e talvez não fosse, mas popularmente é Deus, porque é o ser supremo. Sim. Então, eu acredito que tem que ser por aí, né? Inclusive, eu ainda peço que Deus me abençoe sempre, porque na minha cabeça, se o ser celestial existir, independente do nome que ele seja atribuído ou que ele ache que deve ser, se eu falar Deus, ele sabe o que eu quero dizer, né? Independente de cada um aqui, cada um, né, pode chamar Deus e ser um Deus praticamente totalmente diferente. O Deus que o Deus que a pessoa da religião, da igreja de joelhos em pé, ou de joelhos é melhor, para outra igreja lá ou qualquer outra igreja, né? Denominações diferentes, católicas e evangélicas, pronto, para ficar Sim, resumido. Todo mundo fala Deus e cada um está referindo-se a um dogma diferente. É como se praticamente fosse um Deus diferente e um juiz diferente, que dita regras diferentes. Mas que no final das contas vale o que a pessoa está mentalizando na cabeça dela. Então eu penso que é mais fácil você acreditar no ser supremo do que na teoria da evolução, por exemplo, ou de acreditar que o mundo foi feito no Big Bang. Inclusive, eu vi a teoria da evolução das espécies hoje e eu não achei achei uma coisa muito interessante, muito bem explicada, muito boa de se assistir. Inclusive, eu assisti coisas mais sobre isso, mas quanto mais eu sei, mais eu acho que é improvável de dizer que a gente era um bando de nada, cheio de, sei lá, partículas e virou o tudo. Na minha cabeça é menos lógico. Baseado em que eu sou uma pessoa mais lógica pé no chão, que nem Alice Mas disse. Eu das duas escolhi na minha maneiras eu acho cabeça que muito absurdas. ó, é mais eu lógico com a compreendo, mas magia do só pra gente voltar do pro que o tema. abstrato. Só pra gente voltar, porque senão a Gente, gente vai migrar pra teoria da evolução e a origem não, da só vida fiz um aí. comentário básico para dizer que só para poder dizer, deixar claro de que eu não sou um ateu, só isso. Não, você é um crente, mas discordante da Bíblia, no caso, né? Crente no É sentido de por que aí. crê em Deus, mas discorda da Bíblia, de religiões. É por aí. Basicamente isso. Mas, Pode enfim, não falar. teria nenhum problema se fosse ateu, até porque Alisson é ateu, né? Tua Eu acho que testa, essa é ateu, né? sai fora. Alisson é ateu. Ateu, Ateu. estudado Agnóstico, agnóstico. Pô. Agnóstico mais pra ateu, mas você pode ser um ateu agnóstico Não, que mais pra ter o quê? Para um com crente isso, cara. agnóstico. Mas Você você quer que pode. um raio caia na minha cabeça aqui? É? Eu tô Para dizendo com que essa merda. agnóstico é aquela pessoa que diz eu creio, mas eu não tenho certeza. Ou eu não creio, mas eu não tenho certeza. Agnóstico é esse. Eu creio, mas eu não tenho certeza. Quer dizer, eu mais creio do que não creio. Ah, Certo. Mas às vezes duvido. eu não creio. Mentira. Não Mentira, tá compreendendo. mentindo pros ouvintes. Mas a Tá questão aqui mentindo é, pros nenhum de ouvintes. vocês dois acredita na Bíblia Mas tem como dias eu que eu não acredito. creio mais do que creio.
Oi? Como é que é? A questão aqui é, nenhum de vocês dois acredita na Bíblia como eu acredito, né? Eu Isso é acredito na verdade. Bíblia daquele tipo de crença que vocês não, esse cara é bitolado, esse cara tem uma fé cega, Eu esse acho cara Harry aí Potter. Harry jogou a Potter lógica no total. chão pra acreditar na Bíblia. Harry Potter é bom. Não, Pra mim é Harry Potter. mas Bíblia é vocês Harry também, Potter. eu Alguém, discordo da alguém... crença de Deus de vocês. Vocês acreditam em um Deus que não é onipotente, né? Vocês acreditam basicamente nisso. Um Deus, ele pode ser Deus, mas não pode ser onipotente. Não, pode. Pra mim pode, por que não? Por que não pode ser Então, onipotente e livre-arbítrio ao mesmo tempo? Por que não? aí, Ele só aí, não mas pode vocês, ser. veja só, a tirinha que vocês mandam e concordam. Ele, se você controla Satanás, é cúmplice. Se não controla, não é todo poderoso. Olha a segunda parte. Se não controla, não é todo poderoso. Aí vocês vêm falar de livre-arbítrio e dizer como é que pode ser todo poderoso Peraí. e Não, não calma, calma, controlar o calma. ser Ó, humano. ó, ó, não, não. Errado. A gente não Ah, tá eu peguei. dizendo. A gente não tá dizendo que a gente acredita em livre-arbítrio ou alguma coisa do tipo. A gente quer dizer que tem coisas que a gente acha muito mal explicadas, que poderiam ser muito mais bem explicadas e que a Bíblia simplesmente deixa muito solto. Então, basicamente, o que eu acreditaria, de acordo com a tirinha, é que Deus seria cúmplice de Satanás, e ele seria onipotente também, Não, no caso. mas a segunda parte é o seguinte. Resumindo, seria isso. Então, resumindo, você está dizendo que se Deus é todo poderoso, Deus controla tudo. Controla tudo, Tanto Satanás como os seres Eu humanos. discordo. Discordo. tanto Satanás quanto seres humanos. É o que essa tirinha está Não é dizendo. assim que eu penso. Não é assim que eu penso. Eu discordo. Assim, não, mas assim, pode ser, né? Às vezes eu acredito, às vezes não. Então, Sim, mas você acha que tem ligação lógica essas duas afirmações? Se Deus ele é todo poderoso, ou seja, ele criou tudo, absolutamente tudo. Você pense bem, no momento que não existia nada, Deus estava criando tudo, sabendo tudo que ele ia criar. Como é que pode ele não mas ele não pode controlar? parar de saber. Ele só não pode saber no momento que ele criou e depois ele parar de saber o que vai acontecer e a gente ter o livre-arbítrio, não? É mais por aí que eu Aí é penso. complicado, porque você vai no. Ele Vai precisa no. necessariamente. Ele é onipotente sempre, ele controla até os passos que eu tô dando aqui, que nem maluco no quarto, conversando com vocês. E por que não pode só parar ali na criação do universo? Ele criou o universo e tal, e ele tenta manter ali dentro daquilo que ele consegue. Ele quis anular Sei lá, velho. a própria onisciência, no caso, pra ele não ficar sabendo. Não. É que a questão Não, é que a gente mas tá não, discutindo uma não coisa foi que, assim. tipo, tá fora do nosso escopo lógico de entender. Que é, tipo, o poder de Deus. Não tem como saber até onde vai a soberania de Deus, até onde vai a sua Vamos onisciência. saber se há um Deus só também, podem ser vários. A gente vai ficar Eu falando acho que aqui. onipotente, pra minha cabeça, é diferente. O todo-poderoso é diferente pra mim. O que eu quis dizer não é que ele é todo-poderoso. Eu acho que ele pode interferir em tudo, mas eu acho que ele não coordena tudo. Então não é Isso pra todo você poderoso. entender, não? Então talvez o termo que eu esteja procurando é outro. É isso que eu tô dizendo. Você acredita Porque em pra Deus mim, que ele é forte, que Ou ele ele é todo poderoso, mas ele não usa todo o poder dele o tempo todo. Não pode na não. minha Tipo, se ele cabeça, for, na minha se ele cabeça for onipotente, ele tem pode que. fazer. Fala, desculpa, tô atrapalhando, fala. Não, ele é onipotente, beleza, beleza. Ele pode controlar tudo. Mas isso significa que ele controla tudo o tempo todo. Ele não pode ter essa escolha não, já que ele é onipotente. Entendeu o que eu quero dizer? ele tem Tipo, Entendi, mas porque não teria lógica ele ser não. onipotente, e ficar usando a onipotência dele o tempo inteiro quando não for necessário. Então, tipo, Isso eu eu não quero sei. saber eu quero saber o que Mikler vai comer no café da manhã amanhã. Tipo, Pior, né? pra que Quantos isso grãos de importaria pra farinha ele vai deixar cair no prato dele? Pra que isso seria necessário pra ele? Entendeu? Tipo, acho que chega um. É verdade, não faz sentido nenhum. Não Ah, faz sentido tipo, nenhum. mas ele- aí é questão de você. ele Não, pode- você tá olhando da sua ótica e querendo julgar o que Deus faz ou não com o poder dele. Não, Aí, então, tentando entender assim a lógica da onipotência, Ele comendo maçã agora. por que a onipotência tem que ser usada ao máximo assim a todo momento? eu não Por que tem sei. que. Eu não sei se é. Então, Eu não não sei precisa. se ele usa dessa forma. Eu não sei como, não sei se ativa, se desativa. Eu não sei como é. Mas assim, tem relatos na Bíblia que a gente vê que realmente Deus controla tudo. Por exemplo, ele diz que
dando o exemplo lá sobre os passarinhos, né? Ele fala que nem mesmo uma andorinha cai na armadilha se Deus não tiver controlando aquilo para que aquilo aconteça. Até os fios de cabelo da sua cabeça, ele que decidiu quantos vão nascer, quantos vão cair. Então, tipo, é um controle que a gente vê que é realmente soberano sobre tudo. Cada detalhe que a gente julga ser mais, que a gente pensa assim, pra que controlar isso, né? Se eu nascesse com um cabelo a mais ou um cabelo a menos, que diferença faria? Enfim, a Bíblia descreve nesse grau de soberania, de controle, né? Sobre todas as coisas. Mais um dos Sabe um motivos paralelo da interessante? abelha. Um paralelo interessante para entender. Para entender melhor. Oi? 5 Não, segundos, só. prometo, Oi? prometo. Não, seria 5 segundos meu também. Ah, não, vocês decidam aí. Não, peraí. Alguém tem que ceder, senão vai ficar uma bagunça aqui. Vai, eu já cedi limite, cara, você não terminou ainda, minha vez. Ô Adriano, Deus quis que eu não cedesse meus 5 segundos, deixa eu não ceder. Vale. Esse carro dele tá me devendo. Eu quis dizer assim, ó, tipo, fazendo paralelo, a gente poderia ver como funcionaria mais ou menos os poderes de Deus se a gente observasse o Dr. Manhattan de Watchmen. Não, o Dr. Manhattan não é um onipotente, né? Mas se a gente tentar entender a base dos poderes ali por ele, a gente consegue entender um pouco de como poderia ser, né? Mesmo sendo muito difícil de entender tudo. O Dr. Manhattan é um tipo de onipotência que a gente criou. Como é que um ser que não é onipotente pode criar, mesmo nos quadrinhos, o ser onipotente? Não pode. Porque a gente não é onisciente, a gente não sabe como é onipotência. Então qualquer... Não, cara, você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Não é exatamente nisso no pé da letra. Eu tô querendo dizer, tipo, o cara enquanto tá montando uma bomba lá, sei lá o que ele tava montando, ele tava comendo ele ao mesmo tempo, tipo, em 2 lugares ao mesmo tempo, tá ligado? Sim. Fazendo várias coisas diferentes, usando poderes diferentes. Então, talvez Deus tenha isso aí também. Ele usa várias coisas diferentes dele, automatiza certas coisas e vai usando os poderes dele ao mesmo tempo. Já que ele é onipotente, onisciente, não sei o que lá, ele pode usar dessa forma, né? Ele de fato pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, 3 ou 10. Meus 5 segundos era mais rápido. Posso falar? Vai lá, Adriano. Não entendi. Eu tô comendo uma maçã aqui. O que eu acredito do poder de Deus é esse. Que ele não mandou comer a maçã. Eu tenho livre-arbítrio para escolher comer a maçã. E até qual maçã eu vou comer ou até o que eu vou comer. É assim que eu acredito. Ele fez a nossa vida, deixou lá. Só que aí, ele pode assistir como quiser. Digamos que, se eu comer essa maçã fosse prejudicial à minha vida, e ele quisesse impedir isso, eu acredito que ele não ia pegar e implantar no meu cérebro que dissesse assim, não coma maçã. Eu acho que ele não interferia dessa forma. Eu acho que ele interferia de outra forma. Ele poderia ser um sussurro de sugestão, igual dizem que o capeta faz. Ou então simplesmente podia bater um raio aqui do céu e papocar a maçã na minha mão, mas eu não vou comer ela. Mas ele não quer dizer que ele ia pegar e controlar a minha própria mão. Talvez ele pudesse segurar a minha mão com o poder dele, de ser poderoso nesse sentido, de ter toda a força, né, de controlar a natureza para ir o ar, tudo, fazer o que ele quiser. Mas não controlar, por exemplo, o meu movimento de minha mão e de minha mente. Mas por quê? Então ele não é onipotente mesmo pra você. Na minha Não, opinião, não ele é. poderia mandar um raio, ele poderia fazer você sentir nojo da maçã, ele podia fazer a maçã apodrecer antes, ele podia fazer o que ele Eu acho que fazer quisesse. sentido hoje não. Absolutamente Sentido não, qualquer coisa que ele quisesse, ele podia fazer. E simplesmente fazer a maçã sumir se quisesse. Mas enfim. Até eu controlar o seu desejo sobre a maçã, de comer ou não. Até, sei lá, fazer com que você não enxergue a maçã ou fazer com que, sei lá, outra pessoa coma a maçã antes de você. Enfim. Ele poderia... Ou ele poderia, de fato, né, para castigar você por alguma coisa que você fez, fazer com que você comesse a maçã ruim. Essa maçã já boa. Porque a galera pensa que Deus é sempre ele nunca vai castigar a gente, ele sempre tá fazendo uma coisa boa, né? É sempre livrar de castigo, sempre livrar de coisas ruins, mas não, às vezes o mal vem porque Deus... Mas você não disse que ele é sempre bom? Ele é bom. Você disse que era o mal. Não, ele é bom, por isso que ele pune as pessoas más, as pessoas que... Como é que ele vai punir o mal se ele que mandou, pô? Eu sou mal, seu mal.
Não, não é assim. Ele não mandou você ser mal. Ele mandou você ser bom. Os 10 mandamentos, Caraca, não matarás, não isso aí que roubarás. Adriano Não... falou é muito verdade, velho. Agora, a questão é que a gente faz maldade porque a gente escolhe fazer. Não, Deus que mandou. Não. Sim, isso. É. Que lógica maluca, velho. Viu? Então, Rapaz, mas foi o que eu disse, foi aquilo que eu disse, né? Deus controla tudo, mas mesmo assim a gente é responsável pela nossa maldade que a gente Aí faz. aí quer dizer que o cara nasce um psicopata, o cara mata, aí Deus castiga o cara que mata porque mandou o próprio cara matar a pessoa. Ele acabou de dizer que você escreveu o livro, seu livro de sua autoria, você criou um personagem que mata as pessoas, você fica com raiva e rasga a folha e come na hora que fala que o personagem assassinou o outro. Você não gostava Pronto, daquele aí, personagem. pronto, é tipo o que a Adriano tá falando, tipo, eu tô escrevendo a história, aí beleza, eu faço meu personagem matar outra pessoa. Aí eu pego e fico com raiva dele e dou um castigo pra ele Mas- no final do livro. Mas quando ou nos você outros faz capítulos isso, do livro. você não. Você faz no sentido de você. Não é a mesma coisa quando Deus faz, entendeu? Deus faz e ele sabe fazer isso de forma, em sua onipotência, de forma que a gente é responsável pelo que a gente faz. A gente não consegue criar um Não é personagem. ele que é. Não, não é. Não é. Sinceramente, Se fosse, Não é ele que controla tudo. se fosse, aí estaria sendo injusto. E Deus não é Ele não injusto. controla até o respingo da mijada que eu dou no vaso e cai pra fora do vaso. Como cacete ele não é responsável pelo que eu faço? Como Mas assim? aí é que tá, nossa lógica só vai até aí, que eu penso assim. Bom, De alguma É forma, tudo suposição. Deus controla Resumindo, tudo. é tudo suposição. Suposição como assim? ele vai ficar a noite toda aqui. É tudo suposição. Só que a sua suposição é uma suposição disfarçada de fé. Mas no fundo ninguém Isso, sabe, isso. mesmo com fé ou não. Não entendi o porquê suposição. Eu acredito realmente nisso. Eu só não entendo Sim, completamente como você funciona. acredita numa suposição. Você já viu Deus, já tocou em Contradição, você Deus, quer já. Hã? Suposição. Por que Suposição mesmo. Você está supondo, você está acreditando em Na suposições. internet, eu queria suposição, definição. Supor, você supor alguma coisa, você... Sim, você não tem certeza. Definição Não tem bosta certeza, que eu mas dei agora. você tem certeza de uma não certeza. Eu tenho entendeu? certeza que essas duas coisas são verdade. A gente é responsável pelos Não, nossos erros olha, e certeza Deus é não. soberano sobre tudo. Você ter Deus certeza. Se você tem controla. certeza, prove então. Você tem como provar. Ah, Se você mas não tem aí, como meu provar, amigo. de fato, então certeza. Então você acredita numa Suposição. suposição. Não é questão disso não. Porque você Suposição. está pedindo prova como se fosse algo provável. Não é provável, não tem como Bom, provar então, isso. Por isso que você acredita numa significa dizer que você suposição. não pode usar a palavra de contrário a dizer que não é uma suposição. Não, Ainda tá fala de errado, coisas vocês estão mundanas, errados que aí. inventamos. Vocês estão errados. Vou procurar suposição aqui. Vocês estão dizendo que a única forma de adquirir certeza sobre alguma coisa é se você consegue provar aquilo. Você não pode ter certeza de outra forma. Ou seja, resumindo, né? Você só tem certeza quando é aprovado pelo método científico. No caso, que a única forma da gente ter certeza de alguma coisa é essa. O ser humano é essa. Isso mesmo. Mas não basicamente existe. isso mesmo. Mas o conhecimento científico não é o único conhecimento que existe. Você tem vários tipos de conhecimento, tipo senso comum. Então, mas Aí não é porque você não a consegue geografia provar que é linguística, mentira. traduz a palavra suposição, é isso que significa. É- Você querendo aceitar ou não, do mesmo jeito que você disse, mesmo Não. a gente querendo aceitar ou não, você acredita que É Deus é porque, X e é da forma X que você está dizendo. Adriano, tem a questão da crença. É, claro, com certeza. Como é uma crença, acho que é muito difícil para quem crê realmente, de fato, que nem Nicolas está crendo, aceitar que está acreditando em uma coisa que é suposição. Que é uma coisa que não dá para comprovar, é impossível de você saber. Inclusive, ele mesmo falou aqui nesse podcast que é impossível de você saber a forma como Deus pensa e age. Né? Exato. Tem, com certeza. Então, Eu tenho- não, é isso mesmo. Só já Não, concluí. eu só tenho para acrescentar Se chama que de todas suposição, as mas eu não discussões acredito assim. sobre passagens e coisas da Bíblia que já discutimos, eu acho que essa foi a primeira vez que eu achei o argumento de Mickey fraco. A primeira vez. De todas as O outras tema vezes eu não é- achei não é- muito válido. Não é que o argumento é fraco, ele não é conclusivo como outros. Por exemplo, vamos ter temas na Bíblia que realmente são difíceis para mim de compreender. Tá? Esse não é o único. Né? A gente vai aí
se Deus quiser, se debater ainda com outros temas aí que são realmente difíceis de explicar. Esse é um deles, né? Esse é um deles. E não é só Bom, eu, né? Não é só eu. Se você pegar qualquer teólogo, né, que com certeza é muito mais capaz de falar sobre esse assunto do que eu, ele também não vai dar uma resposta conclusiva sobre isso que você vai achar, não, essa resposta aí esclareceu tudo. Porque realmente o tema não é entendível, vamos dizer assim. Ele não é entendível. Ou você aceita ou não. Nesse sentido, né? Nesse Entendi. caso. Ou você aceita ou não. E eu digo Eu, assim, eu ah, eu, morreria por essas duas verdades, né? Que Deus, ele eu, controla tudo e ao mesmo tempo a gente é responsável pela nossa maldade. Só que, tipo, eu acredito que não é que o argumento de Nicolas seja fraco. Ele apenas não consegue ser sustentado por coisas concretas, né? Eu acho isso, né? ele Mas, foge da nossa cara, lógica, ou então eu tipo, não consigo usar a lógica para defender esse argumento. Logo, o argumento é fraco, mas, logicamente, vamos dizer assim. pronto, resumiu bem. bom, e deve ser por isso que é difícil de um ateu ou de um agnóstico ou de pessoas céticas chegarem a um ponto em concordância quando é desse tema. Porque Não, acaba que não tem como concordar no final das contas. tipo, nem os cristãos em si todos concordam com esse tema. Por exemplo, eu posso estar falando aqui, meus pais ouvindo e eles discordarem de mim. Eles também são cristãos. Então, a questão é, Bota aí pra ouvir o podcast, é duas pessoas a mais. é a questão é essa. Nem mesmo os cristãos têm consenso sobre isso, porque realmente é tema difícil, né? Não sei porque vocês vêm com cada tema desse, mas eu acho que é esses temas que as pessoas que, vamos dizer assim, criticam a fé, a Bíblia, é sobre esses temas que eles. É nesses temas que eles atacam, vamos dizer assim, né? Pra mostrar que a religião não tem lógica. Por isso que eu acho que Sim, entendi. vale a O pena próprio debater nome sobre isso. fala, né? O próprio nome fala, religião, fé, é você acreditar em uma coisa. Não se trata de você provar, você só simplesmente acredita, né? É, Eu acho que a palavra religião não diz isso, mas tudo bem. a palavra religião Fé, não significa isso, mas fé sim, fala fé fé é em, certeza, né? falei fé depois. Entendi. Bom, bom, é isso. É, eu Acredito acho que a que gente já expôs os nossos argumentos aqui. expomos, eu acho que E nenhum de nós três cedeu pra, pra nenhum outro, né? Cada um ficou com seu ponto de vista. Eu acho que nesse caso eu realmente a gente se manteve compreendo firme na nossa opinião. isso. Se eu tivesse discutindo aqui ainda com outros cristãos, né, que aceitassem a Bíblia, mesmo que fossem os cristãos, ainda assim eu duvido que eu conseguiria convencer alguém, assim, a menos que ele já tivesse lido na Bíblia esses temas e realmente se questionado sobre isso, né? Como é, tem várias histórias na Bíblia que contam sobre que você se depara com esse dilema, vamos dizer assim, né? Com essa aparente contradição aí. Aí a pessoa de tanto ver isso na Bíblia pensa, poxa, não, essas duas coisas são reais, mas não sei como entender elas. Inclusive, só pra fechar aqui, eu vou relatar mais uma coisa, né? Que Fica à tipo, vontade. um exemplo que teve, eu não lembro qual foi o livro, mas acho que é Isaías, da Bíblia, em que Deus, usando da sua soberania, fez a Assíria punir o povo de Israel, no caso, o povo judeu, né, punir pelos pecados dele, em questão de guerra, de dominar o povo, de matar pessoas. Então Deus usou a Síria para isso, e depois ele puniu a Síria por ter feito isso, né? Porque no coração do rei da Síria, ele estava fazendo aquilo por outros motivos, não porque Deus estava usando ele para punir as nações, mas sim porque ele estava se achando que era forte e punindo todo mundo por causa disso. Então você se depara com um relato desse, você pensa, não, mas Deus controlou e mesmo assim está punindo o rei da Síria depois disso. Enfim, Parece que são. ele quer ver o circo pegar fogo. É isso Mas que assim, parece. então quando aquelas pessoas reclamam do que Deus deixou de dar, ou daquela má sorte, ou de qualquer problema que acontece na vida dele, aquelas pessoas que julgam ser ingratas, na verdade, estão falando a verdade, né? Do seu ponto de vista, né? Não entendi o ponto que você falou. Veja, tem várias pessoas que
são julgados por outros cristãos como ingrata, como hipócrita, como uma pessoa de fraca fé. E várias denominações que você pode dar. A pessoa que, tipo, acha que tem uma pedra. Poxa Deus, por que você deixou isso acontecer? Poxa Deus, por que isso? Tem as pessoas que gostam muito de reclamar e pôr a culpa tudo em Deus. Então, eu pensava que você deveria, né, na minha cabeça, você deveria agradecer e tudo é ruim, é livramento, tem que acontecer, aconteceu, infelizmente, mas você não poderia, tipo, castigar a sua fé ou julgar Deus mal por conta de uma coisa dessa. Então, eu pensava assim, né? Pensava na parte mais bondosa. Mas é assim, Então, Deus nunca faz uma coisa maldosamente, né? então, mas você acabou Lady de dizer Murphy. que faz, porque é porque você, o problema dos seus argumentos é que eles são muito contraditórios. Se não tivesse a contradição, eu conseguiria engolir melhor. Mas mostra aí qual é a Mas você não contradição. falando, então, como não? Você disse a contradição de uma frase só. Você mesmo disse agora do rei da Síria. Repita aí o que você disse, pra você ver se não Certo. tem contradição. Veja só, Deus está punindo pecadores quando ele está Que ele mesmo controlando ele. criou o pecado e o pecador. Deus está E a punindo. ação do pecador é pecado. Desculpa lhe interromper. Deus está punindo Cara, o pecador ali, os pecadores, os pecados de um povo, através da guerra, através das calamidades que acontecem durante a guerra, vamos dizer assim. Deus está usando uma nação para punir outra. E depois está punindo essa nação que ele usou para punir as outras. Deus está punindo pecadores. O que é que tem de mal aí? Deus está punindo ele pessoas más. mesmo, Pessoas que, o tipo, mal é que ele mesmo mandou o pecador ser pecador. E controlou, porque controlou até o fio do cabelo que nasceu na cabeça do pecador, imagine a ação do pecador. Se ele controlou a ação do pecador, qual é a não maldade que ele tem? no coração do Totalmente pecador, ignorado. ele estava fazendo aquilo. Ele está fazendo aquilo porque ele quer, por outro motivo. Ele não está nem pensando que Deus está Rapaz, controlando ele. é tipo ele pegar uma lata, um balde cheio de merda, jogar no chão e mandar os outros limpar. É tipo isso. Não, tá, você entendeu É isso, a mas mesma coisa. É isso aí. Pra, definitivamente não pra é mim é assim. tipo Gostaria isso. que alguém estivesse ouvindo e conseguisse discordar de mim e de Alisson com algum argumento concreto e seja mais lógico do que de mim, que ele falou se manifeste. Porque. Bom, Ai, meu Deus, eu preciso, eu preciso olha, eu sei que é assim. Eu vou deixar de argumentos essas melhores. questões aí para vocês tirarem suas próprias conclusões, mas no final eu digo, em Deus não há Foi maldade, Deus não há que. pecado, e ele pune o pecado da forma como ele quer, né, como ele deseja. Tipo, Veja Como ele Deus só. a mesmo criou. maldade, ele nos deixa livres para fazer aquilo que a gente quer e é isso aí. O Deus que eu Apenas acredito é mais protege, bondoso do que o Deus que pune me aí de vez em deu. quando. Oi, como é? O Deus que eu acredito é mais bondoso do que você acredita. Você tá Caraca, dizendo gostei isso, do né? que ele disse, hein? Interessante, né? Eu discordei dele de tudo, mas isso é o que eu acredito. Eu acho que a palavra mais correta, eu já falei disso aqui, eu já falei disso, só vou falar, tocar do assunto bem levemente. Eu acho que a palavra mais concreta para resumir Deus e tudo mais seria o amor, enfim. É isso que eu acho. Não vou prolongar na definição de amor, não. Eu acho que é amor. Então, se Deus cria o pecado e a ação do pecador, ele não seria o Deus que eu acredito. E não seria o amor. Entendo, perfeito. A gente Queria deixar poderia. claro, Se for Vai da lá. forma queria, que ele diz, é decepcionante. queria deixar claro para os nossos ouvintes que essa é apenas a nossa opinião, sabe? Somos pessoas formadas em porra nenhuma, dando Essa opinião informação de é muito boa. Não dando somos. opinião de coisas que a gente não faz a menor ideia de como que a gente argumenta ou não. Então, vocês que estão ouvindo, não levem isso muito a sério. Não É. cancelem a gente. Não, cancelar não tem problema não. Mas a questão é. A gente deu nossa opinião e tá bom isso, né? Eu falei um pouco aqui sobre as questões da Bíblia, que são de fato trechos da Bíblia, né? Eu não citei eles aqui. Poderia até ter citado, né? Seria até bom. Mas eu acho que quem lê a Bíblia vai saber aí mais ou menos do que eu tô falando. Os trechos aí que eu tô falando. Ou não, né? Porque a Bíblia é Bom, muito extensa para a pessoa saber. Inclusive, quem quiser participar dos próximos podcasts pode isso que mandar eu ia dizer um, agora. botar um comentário aí, mandar um e-mail, não sei, fazer sinal de fumaça que a gente Yeah, né? dá um jeito.
Se discordam ou tem alguma coisa a acrescentar, ou que seja, talvez, uma opinião muito extensa, quem sabe a gente convida vocês para fazer uma participação no podcast, né? É, Se um comentário Eu preferia ver nos não fosse comentários a suficiente, você opinião. poderia, né? Se o comentário não fosse suficiente, você poderia participar de um argumentando sua opinião. Se não, a gente lê seu perfeito. comentário, se for suficiente, né? Tá joia. Então valeu. Esse Sintam-se à tema aqui é vontade o que com eu senti isso. que menos foi conclusivo assim, mas eu acho que tá clara a opinião de todo mundo, né? Talvez esteja. Opiniões bem divergentes. É como Adriano diz, é quase que uma oração de Adriano. É a divergência que nos une. Exato. Rapaz, esse vai ser o lema do canal. É a divergência que nos Eu vi é bom mais. isso, né? Eu vou Bom finalizar aqui demais. essa. Eu vou finalizar por aqui, então agradecer aí o pessoal que Então, tá valeu. assistindo. Valeu. Valeu. Quem está assistindo no YouTube ou curtindo no Spotify, o Sem Opinião vai ficando por aqui. Vai ficando por aqui. Boa noite a todos aí. Eu espero que tenham uma boa reflexão sobre isso, sobre esse tema que a gente comentou aí. Reflitam.